Então, pessoal, vamos linearizar para a gente entender, né, esse cara, porque essa equação a gente não vai conseguir olhar diretamente, não. Primeiro vamos perceber quais equilíbrios que a gente quer analisar, tá? Os equilíbrios são esses, né? A gente quer pensar aqui embaixo, um pouco mais isso, na posição lá embaixo, né? Que é o pêndulo ficar totalmente aqui. E na posição lá em cima. Deixa eu fazer aqui assim. Uma versão diminuída. Tá? Esse é um dos equilíbrios. Já fazer em preto mesmo. E o outro equilíbrio qual é? Θ1 e θ2 igual a quanto? Lá em cima, o θ1 vai 180 graus, né? Π. Quanto esse ângulo, 180 graus. Beleza? Então esses são os dois equilíbrios que a gente está interessado. O braço, né, totalmente para baixo, o braço totalmente para cima. Só que a diferença é que agora é um braço articulado. Beleza? Vamos ver primeiro que esses caras são equilíbrios mesmo. O que é equilíbrio? Apesar de ser um negócio horroroso essa expressão, é fácil ver se é equilíbrio ou não, né? É simplesmente equilíbrio é solução constante, né? Então aqui, isso aqui tá a força tem que dar zero, né? Então vamos ver se isso acontece aqui. Aqui se eu ponho θ1 e θ2 igual a zero, fica cosseno de zero que é 1, mas tem o seno de zero que mata esse termo. Aqui tem o seno que mata esse termo, aqui tem o seno que mata esse termo, aqui tem o seno que mata esse termo. Pronto, morreu. Tá? Mesma coisa aqui. Tem o seno que mata, tem o seno que mata, tem o seno, tem o seno. Né? Então, esse cara realmente é um equilíbrio da equação diferencial. Dá zero aqui, dá zero aqui. Beleza? E esse outro cara aqui? Vamos ver que ele é um equilíbrio também. Só a mesma análise agora com... Aqui a gente já percebe uma coisa, né? Na verdade, tem uma condição a mais que está implícito no que a gente está falando. O equilíbrio são esses caras, mas está pensando parado aí, né? Então a gente também tem que pensar na velocidade. θ1' igual a zero, θ2' igual a zero. θ1' igual a zero, θ2' igual a zero. Tá? Aí você vem aqui, ó. O fato da velocidade ser nula já mata esse termo. Aqui você tem o cosseno da diferença, depois você tem o seno de π, que é zero também. Então esse seno mata esse cara, esse seno mata esse cara, também tem a velocidade que mata, também tem outro seno que mata, né? Seno de zero, seno de π é zero. Que é a mesma coisa, os senos e as velocidades matam esses termos, beleza? Então você tem esses dois equilíbrios que são os equilíbrios que a gente vai analisar. E a ideia é pegar aquela equação complicada e ver
como é que ela fica próximo desse equilíbrio, desses equilíbrios. Usando aquela ideia de onde tiver seno de alguma coisa, eu aproximo pela própria coisa, né? Porque aqui, nesse primeiro exemplo, aqui, né? Eu estou considerando θ pequeno, né? Então, quando perto desse equilíbrio aqui, θ e as velocidades são pequenas. Então, eu faço esse tipo de aproximação, tá? A gente vai precisar de outras aproximações também, a gente vai escrevê-las aqui. Tá, então, toda vez que tiver seno dessa diferença, eu vou aproximar por essa diferença. E o cosseno dessa diferença? Bom, se cada um deles é próximo de zero, a diferença é próximo de zero, e o cosseno de uma coisa próximo de zero é próximo de 1. Beleza? Fazendo a linearização. Mas aqui, além do seno e do cosseno, aparece um termo importante que é a velocidade ao quadrado. E a velocidade, a gente está assumindo que é próxima de zero também, né? Então a ideia é que se tem uma coisa próxima de zero, o quadrado dela é mais ainda próximo de zero. Então esse quadrado aqui vai eliminar todo esse termo. Beleza? Então não vai ter esse termo com esse quadrado da velocidade. Tá? Vai sumir. Esse termo aqui vai estar m2, esse cosseno se aproxima por 1, e o seno de θ2 se aproxima por θ2. Então esse termo vai aparecer, vai ficar m2 menos m2g θ2. Precisa de um pouco mais espaço aqui, mas vamos lá. M2 eu não falei, que você tem uma massa aqui, M1, e outra massa aqui, na verdade aqui é M2 e aqui é M1. Então aqui aparece M2 seno de M2 seno de θ2, G seno de que você põe θ2. Beleza. Agora vamos um pouco mais rápido, para entender o princípio, né? Aqui tem uma velocidade ao quadrado, então esse cara aqui vai embora pelo mesmo motivo que esse foi, e sobra menos 1 mais m2, g seno de θ1. Aí o seno de θ1 se aproxima por θ1. Seno de θ1. Usando isso aqui, eu aproximo por θ1. Beleza? O que mais tem lá? Bom, tem essa divisão aqui, né? Então aqui vai ter L1. Quem é L1? Esse comprimento aqui. L2 é esse comprimento dessa haste aqui. Tá? Essas massas podem ser diferentes, os comprimentos das hastes podem ser diferentes. Então vai ter uma divisão aqui. Vai ter um cosseno ao quadrado de um negócio próximo de zero, cosseno é próximo de 1, o quadrado também é próximo de 1. Então esse termo você vai aproximar por 1, então vai ficar m1 mais m2 menos m1. Então aqui vai ficar só L1 vezes m1. Beleza? Mas, agora vamos para o próximo termo. Tem o m1 mais m2 multiplicando todo mundo. Ops.
E aqui aparece que tem uma velocidade ao quadrado que mata esse termo. Aqui também tem uma velocidade ao quadrado que mata esse termo. Então sobra esses dois. Então fica o cosseno da diferença aqui. O cosseno se aproxima por 1. G seno de θ1, seno de θ1 se aproxima por θ1, né? Então aqui fica só G θ1 mais. Beleza? As massas já estão aqui fora. E aqui fica menos G seno de θ2, então é menos G θ2, né? G θ1 menos G θ2. Beleza? E aqui embaixo, como é que fica? Ó, tem uma diferença que essa diferença vai estar próximo de zero, então o seno dessa diferença vai estar próximo de zero ao quadrado, né? Vai ficar bem próximo de zero também. E aí morre esse termo, fica só L2M1. Beleza? Então, é um procedimento muito parecido como a gente fez com o pêndulo simples, tá? E esse procedimento que a gente está fazendo tem como formalizar, deixar bem claro por que está acontecendo com essas aproximações. Tá? Também no curso mais avançado de equações diferenciais você vê de uma maneira mais rigorosa o que são essas linearizações. Mas a ideia já tá toda aqui, beleza? Então, ó, bem mais simples, né? E se você olhar através dessas constantes aqui, vamos fazer isso? Vamos abrir um pouquinho isso daí? Isso é um sistema linear, né? Também é claro, né? A gente linearizou para ficar um sistema linear. Deixa eu ver o que a gente pode fazer para simplificar. Vamos só organizar assim, ó. Fazer θ1, duas linhas. Organizar tudo que tem com θ1 aqui. O que aparece multiplicando θ1? É só esse cara aqui, né? M1 mais M2G. Certo? Depois do θ2... Ah, e tem um menos. Esse menos é essencial, pessoal. Já viu isso no pêndulo simples, né? Analisar esse equilíbrio vai ser analisar sinal no final das contas. Então, esse menos é importante. Aí mais M2G, θ2, tudo dividido por L1M1. E o θ2, duas linhas, como organizado do mesmo jeito, o que aparece aqui com θ1, o que aparece com θ2? Bom, com θ1, agora é a mesma coisa lá de cima, só que agora é mais, né? E tem o G também. Beleza? E agora o menos está aqui, só que diferente do anterior, que aparecia só M2, aqui aparece M1 mais M2. Beleza? Tudo dividido por L2 M1. Então, só reorganizei aqui para vocês perceberem que se trata de um sistema linear. Beleza? Então, o que a gente está fazendo é analisando o próximo desse equilíbrio aqui. Tá? Deixa eu organizar melhor isso aqui.
esse equilíbrio aqui embaixo. Beleza? Aí vamos fazer como a gente fez no pêndulo simples, para a gente não confundir o sistema linearizado com o sistema original, que é não linear, não confundir essa equação com essa, a gente fez aquela, a gente adotou aquela convenção de, o ângulo aqui embaixo, esses ângulos próximos de zero aqui, a gente chamou de, quando for pequeno o ângulo, a gente chama de alfa, né? Então só adotar isso. E vamos fazer assim, vamos dar uma simplificada também. Vamos analisar o equilíbrio de um caso simples. Vou pegar M1 igual a M2, ambos igual a 1, e os comprimentos iguais também. Tá? E eu vou escrever a equação com alfa agora, só para deixar claro que eu estou falando desse equilíbrio aqui. Tá? Então esse aqui vai ser o alfa 1, alfa 2. Vai ficar menos. Vamos pegar G igual a 1 também. Então vai ficar menos 2, alfa 1, mais alfa 2. Certo? E aqui, mais 2, alfa 1, mais, menos, né? Menos alfa 2. Beleza? Então, ó, sisteminha linear, bacanudo, né? Bem menos assustador que isso daqui. Mas lembrando que isso aqui só descreve esse movimento aqui por baixo. Tá? A gente está pegando ângulos e velocidades próximos de zero. Uma coisa mais por aqui. Beleza? E, né, com haste rígida, né? O jeito que eu desenhei estava meio torto. Então, isso aqui seria o alfa 1, bem pequeno, e o alfa 2, nesse desenho aqui, seria esse aqui, alfa 2 negativo. Mas ambos próximos de zero. Tá bom? E aí, ó que massa. Aquele princípio, né? Perto do equilíbrio, você aproxima a sua equação para uma equação bem mais simples. E esse sistema aqui é o tipo de sistema que a gente consegue analisar a estabilidade, né? A gente quer analisar o equilíbrio, né? Então aqui, esse cara aqui embaixo é o equilíbrio mais... esse equilíbrio a gente tem uma ideia de como funciona, né? O que você imagina? Que se você solta o pêndulo duplo aqui próximo desse equilíbrio aqui embaixo, você imagina que ele vai ficar por aqui, né? Você não vai soltar ele por aqui, ele vai de repente subir. Você pode enxergar isso na linearização. Lembra como é que a gente fazia para o MEDEO só? O que a gente precisava fazer para fazer análise de estabilidade? Vamos lembrar dos conceitos de análise de estabilidade. Tinha o conceito de o que era estável, né? O equilíbrio é se próximo daquele equilíbrio, então, ou seja, se na linearização
toda solução é limitada. Ou seja, você não tem soluções que explodem para o infinito. Beleza? Lembra que o todo aqui é importante, né? Ou seja, para não ser estável, ser instável, que a gente chama de instável, o que tem que acontecer? Basta existir uma solução que não é limitada. Tá? Isso aqui é uma consequência, é uma negação de ser estável. Beleza? E a gente viu também o conceito de assintoticamente estável, né? Então, um equilíbrio é assintoticamente estável se na linearização acontece o quê? Toda solução tende de volta ao equilíbrio, né? E como o nosso referencial, a gente sempre consegue fazer para o referencial ser o zero, então sempre vai ser quando toda solução tende a zero. Beleza? Vamos anotar isso, nosso equilíbrio aqui é sempre zero. Se não for, a gente muda o referencial para C. Tá? E aí logo, para não ser assintoticamente estável, o que precisa acontecer? O que precisa acontecer? Basta existir uma solução que não tende a zero. Não tende a zero quando? Ou tende a zero quando? Quando o t vai para infinito. O assintoticamente vem disso aqui. Esse nome, né? Beleza? Então, esses conceitos a gente já viu para equações diferenciais e são os mesmos para sistemas. Tá? Então, intuitivamente, esse equilíbrio aqui, a gente tem a impressão que ele é como? Qual dessas duas estabilidades ele tem? Pêndulo duplo aqui embaixo. Intuitivamente ele é estável, né? Ele vai ficar por aqui, não vai explodir. Mas intuitivamente também ele não é assintoticamente estável. Né? Se você solta um pêndulo aqui e lembra, não estou considerando atrito, ele vai ficar por aqui, mas ele não vai voltar para o equilíbrio. Sem atrito ele não vai voltar para o equilíbrio. Né? Então essa é a nossa intuição. Como é que a gente confirma isso no nosso modelo matemático? Como é que a gente faz análise de estabilidade agora de um sistema de EDOs? A gente fez isso para EDOs. Como é que a gente agora faz para sistemas? A gente fez isso para EDOs lineares. Como é que a gente faz para sistemas? Mesma coisa. Como é que a gente fez para EDO linear? Analisou, precisou resolver, achar todas as soluções, achar os PVIs, tudo? Não precisou resolver PVI. O que a gente precisou foi olhar para as raízes características da EDO. Elas vão dizer para a gente a estabilidade da EDO. O mesmo acontece aqui. A gente precisa olhar, para saber a estabilidade de um sistema, a gente precisa olhar para as raízes características do sistema.
Beleza? Então, por isso que é importante o conceito de raiz característica de um sistema. Porque tem situações, se eu quiser resolver PVI, você vai lá, aplica a transformada de Laplace. Melhor jeito. Agora, análise de estabilidade, eu não preciso resolver PVI. Preciso saber se toda a solução é limitada, se toda a solução tende a zero. Eu preciso olhar para todas as soluções e saber sobre esses limites aqui. Se ela é limitada ou não, se tende a zero ou não. E aí o melhor jeito para fazer isso não é com transformada, porque transformada é para resolver um PVI específico. Olhando para as raízes. As raízes vão te dizer como é que o sistema se comporta, tá? E como é que a gente viu isso, né? Como é que a gente calcula as raízes características de um sistema? A gente vai fazer isso, vamos calcular as raízes características para confirmar a nossa intuição que esse equilíbrio aqui é estável, mas não é assintoticamente estável. Vamos enxergar isso nas raízes características. Antes da gente ver isso nas raízes características, só corrigir uns sinais e umas coisas aqui. Mas você tem que fazer com muita atenção, porque a gente lembra, né? Quando a gente vai analisar a raiz característica, no fundo se reduz a análise de como são as raízes, de sinal. Então tudo tem que estar certinho para as coisas darem certo. Então aqui eu percebi que eu não somei esse M1 mais M2, então aqui é menos 2. Isso vai fazer diferença. Beleza? O resto está certo, mais 2, menos 2, mais 1. Beleza. Então vamos obter as raízes características. Lembrando, como é que a gente obtém raiz característica de sistema? De uma equação só, é moleza. Quando é de coeficientes constantes e tal, que é o caso aqui, né? Um sistema de coeficientes constantes. Quando é uma equação de coeficientes constantes, está lá. Quando é um sistema de coeficientes constantes, o processo é mais indireto para obter a equação característica. Na verdade, você obtém a equação característica da equação aumentada. Então, primeiro você tem que obter a equação aumentada. Tá? E aí você faz assim, você primeiro reescreve o sistema com o operador D. E, de novo, faz isso com cuidado. Então fica D ao quadrado, que já tinha aqui, né? Puxa os que tem do alfa 1, lembrando do sinal, né? Então vem para cá, fica mais. Aí depois aqui fica menos. Agora essa segunda parte. Puxa o alfa 1, aqui vai ficar menos 2, alfa 1. E aqui já tinha o D ao quadrado do alfa 2. E aí você vai puxar esse cara, vai virar mais. Beleza? Então reescreve com o D. E aí agora acha a equação aumentada. Como é que você acha a equação aumentada? A equação aumentada é fazer o determinante aqui, né? Aquela magia do determinante. Então fica isso aplicado nele mesmo, então isso ao quadrado. E aqui vamos tomar cuidado, aqui ó, fica menos 1 vezes menos 2, então dá mais 2, só que é menos no determinante, né? Então aqui fica menos. Beleza? E a equação aumentada é o quê? É dizer que tanto o alfa 2 quanto o alfa 1 satisfazem ela, né? Então a equação característica do sistema é a equação característica da equação aumentada. Beleza? Então é essa aqui, ó. E aí, pessoal, resiste à tentação de fazer essa conta, elevar ao quadrado. Lembra de quando as coisas estão fatoradas ou quando as coisas estão numa forma algébrica mais simples? Muitas vezes isso vai ajudar a gente mais adiante. Então deixa dessa forma, não expande não. Aqui mesmo, ó. Qual é a equação característica? É essa aqui, ó. R ao quadrado mais 2, tudo isso ao quadrado, menos 2, igual a zero. Beleza? E para achar as raízes não vai ajudar nada fazer esse quadrado. Né? Vai ficar uma equação biquadrática que depois você vai ter que transformar na equação quadrática de novo.
Deixa assim, ó. Quer ver? Vamos achar as raízes. Como é que a gente acha as raízes? Primeiro, passo 2 pro lado de lá. Beleza? Agora tiro o quadrado. Eu não vou precisar mais desse parênteses. E lembra de tirar o quadrado, então, quando eu tiro o quadrado, a raiz do quadrado fica mais ou menos eu passo para o outro lado, né? E aí, maravilha. Jogo 2 para lá. Tá? E não achei o R ainda, mas eu achei o R ao quadrado. Vamos achar o R. Lembra o seguinte, eu estou fazendo análise de estabilidade, né? Então, eu não preciso saber as raízes exatamente. Eu preciso saber qual a raiz, sendo o que ela é, o que ela influencia nesse limite. Então, aqui, por exemplo, vamos dividir. Tem duas raízes, né? Tem o menos 2 menos raiz de 2 e tem o menos 2 mais raiz de 2. Tá? Na hora que eu vou achar as raízes, vai ser duas raízes para essa e duas raízes para essa, né? Para ter 4 raízes, né? Isso aqui tem grau 4. Não precisa abrir a conta para ver que tem grau 4. Então você vai ter 4 raízes, possivelmente repetidas. Tá? Mas aqui não vão ser repetidas, é o seguinte, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Para essa raiz aqui, para esse r ao quadrado, quais são as raízes correspondentes? Eu tenho que tirar a raiz disso. Mas isso aqui é um número negativo, né? Então, quando eu tirar a raiz disso, o r com certeza vai ser mais ou menos alguma coisa vezes i. Não é? E esse outro aqui? Menos 2 mais raiz de 2. Bom, raiz de 2 é menor do que 2, né? Isso aqui continua negativo. Então, essas outras raízes, essas outras também vai dar outra coisa diferente da anterior, mas também imaginária. Ou seja, as raízes características são todas imaginárias e sem multiplicidade. Tá? Então é importante que não tenha multiplicidade, né, porque senão pode aparecer aqueles solavancos. Eu vou escrever aqui só para deixar bem explícito quais são as raízes. Uma delas vai ser 2 menos raiz de 2 i, mais ou menos. A outra vai ser perdão, aqui é mais, e a outra vai ser menos. Tá? O importante é botar assim, só perceber que são raízes todas complexas. Não importa exatamente quem são esses valores, desde que você perceba e escreva na prova que são, portanto, raízes imaginárias, 4 raízes imaginárias distintas. Ou seja, sem multiplicidade. Beleza? E aí, para esse tipo de raiz, como é que são as soluções correspondentes? Como é que vai ser a forma do alfa 1, alfa 2? O alfa 1, alfa 2 é a solução dessa equação de ordem 4. Então, alfa 1, alfa 2 vai ser cossenos e senos, né? Primeiro dessa frequência aqui e depois dessa outra frequência. Então, eu vou botar aqui, não vou escrever ela de novo. O importante é só perceber que o asterisco azul é diferente do asterisco verde. Tá? Combinações de coisas assim. Tá?
B, C, D. Beleza? Então aí a gente já pode fazer análise de estabilidade. Se as soluções são assim, qual é a estabilidade que acontece? Toda solução é limitada. Perfeito. Então é estável. E é assintoticamente estável? Volta para o equilíbrio aqui embaixo? Volta para o zero? Não. Então, olhando as raízes, você conclui isso. Que era a nossa intuição, né? Esse equilíbrio do pêndulo duplo aqui embaixo é estável, porém não é assintoticamente estável. Então, isso de confirmar a intuição é importante em matemática para a gente ver que as nossas ferramentas estão funcionando. Tá? Mas isso é o primeiro passo para a gente pegar essas ferramentas e ir para situações que nossa intuição pode não ser tão boa. Então, beleza, esse equilíbrio aqui, mesmo do pêndulo duplo, que é aquela equação complicada, você vai lá, lineariza e vê que o equilíbrio aqui embaixo é o que tinha que ser. Estável, porém não assintoticamente estável. E você enxerga isso nas raízes características, beleza? Agora vamos olhar para o equilíbrio realmente interessante, que é esse outro aqui. Beleza? Esse aqui que é o equilíbrio interessante, né, que a gente intuitivamente vê que ele não é estável. Então a gente quer enxergar isso nas raízes características e depois ver como é que a gente faz para tentar equilibrar. Como é que o garçom equilibra aqui, como é que a gente, o nosso corpo articulado, equilibra a nossa cabeça. Como é que a gente faz isso? Né? A gente pode pensar que o nosso corpo também é um modelo aí de um pêndulo invertido. Pêndulo duplo. Porém, quando a gente pensa no nosso corpo como um pêndulo duplo, equilibrando pesos, é esse aqui, né? Esse aqui é o pêndulo invertido. Tá? Então, estava até agora se preparando para lidar com esse caso, que é o caso que nos interessa aqui. Beleza? Quando a gente fala de equilibrar o pêndulo, é equilibrar o pêndulo invertido, então, que é o que a gente vai ver a seguir.